A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Evaldo e, como eu tinha prometido de dar prosseguimento ao meu testemunho, vai aqui o segundo vídeo falando do meu testemunho. E para que você continue ouvindo todo o testemunho, se inscreva no nosso canal Evangelho da Cruz no YouTube para você acompanhar, em nome de Jesus Cristo, todos os vídeos. E a palavra de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus. Graças a Deus que Jesus Cristo ele veio para nos aliviar nossos fardos. Pois bem, meus amados irmãos, eu finalizei falando de algumas coisas concernente o convite que eu recebi, que foi a ênfase, onde eu li ali no Salmo 1, aonde diz no primeiro versículo: não andeis segundo o conselho dos ímpios. E eu caí nesta conversa e sofri esse acidente. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo de número 8. E então, chegando naquele hospital, depois de acordar, passar um tempo em coma, induzido, agora eu acordo e vejo a minha situação, todo ralado, a cabeça enfaixada, meus braços enfaixados, minha perna eu dei uma olhadinha assim que eu não podia muito me mexer e vi um monte de ferro enfiado na minha perna. E a outra coisa que eu pude perceber também quando eu acordei era que eu tinha 2 acessos, um no braço e um no pescoço, e eu nunca tinha visto falar em um acesso no pescoço. E eu olhei para o lado e tinha soro e tinha também uma bolsa de sangue. Eu estava tomando bolsa de sangue e depois eu fui ficar sabendo que eu tomei 6 bolsas de sangue. Eu cheguei aproximadamente com 1,5 litro de sangue no hospital. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo de Nazaré, o Deus que vive e reina para todo sempre, é maravilhoso, porque Ele me trouxe com vida até aquele hospital para que ali naquele hospital eu fosse cuidado. Mas não foi só isso, porque meus 3 primeiros meses foram os mais difíceis que eu passei na minha vida depois daquele acidente, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu era uma pessoa que era músico, tocava todos os finais de semana e tinha também um trabalho. Eu era, como se diz no Rio de Janeiro, eu era o cachimbo lá dos homens lá, e eu era que tomava conta dos homens na empresa. Eu trabalhava, ficava de frente de todo o trabalho. E eu era bem ativo. E de repente eu me vi em cima daquela cama e olhei para mim. Eu era um homem solteiro naqueles dias. E o que aconteceu comigo foi que eu comecei a pensar muito no que eu ia fazer depois daquele acidente, como eu ia viver com aquela perna daquele jeito, daquela forma. E já passando alguns tempos, já passou o 1º mês e muitas pessoas que entravam no hospital davam alta e iam para a sua casa, e eu ficando, e eram muitos curativos, todos no centro cirúrgico, e aquelas nertesia, aquela hack, toda vez eu tomava e aquilo incomodava demais, mas Deus me sustentou o tempo todo. Eu não senti uma dor nas minhas costas, eu não tive um ferimento por ficar tanto tempo internado em hospital, 6 meses e 22 dias, mas como eu disse, eu quero falar dos primeiros 3 meses, e eu estava ficando já quase num estágio de uma pessoa que está, como se diz, depressivo, e eu não sabia mais o que fazer. Eu estava sem direção, sem rumo, esperando ali que o médico me desse uma boa notícia e nada. Eu pensava que ia sair na outra semana. Ele: não, você vai demorar um tempo aqui, rapaz.
seu problema é muito sério, você dê graças a Deus está vivo. E as pessoas indo embora, e o pior, comecei a ver pessoas morrendo do meu lado, pessoas, aquele quarto tinha 9 camas e muitas pessoas morrendo, e eu vendo aquelas pessoas morrendo, eu disse assim, será que eu vou sair com meus pés deste hospital? E fui elevando cada vez mais aquele grau de depressão, né? Eu disse assim, acabou para mim, a minha vida acabou, não tem mais jeito para mim. Se eu sair daqui com vida, o que é que eu vou fazer? Um homem todo arrebentado como eu estou. Será que essa perna tem jeito ainda? Será que vai dar certo essa perna? E tudo isso passava na minha mente. Mas eu comecei a receber uma coisa. Uma senhorinha não parava de ir na minha cama todos os dias, fazia uma oração e levava uma palavra de Deus para mim. E ela começou, meu filho, você quer ler umas revistinhas da palavra de Deus? Eu disse assim, traga para me ler, já que eu não estou fazendo nada nesse lugar. E eu fui lendo, né? E passou 2 meses, e foi chegando aos 3 meses, e eu já entendendo um pouco da palavra de Deus, e eu percebi que se eu tivesse morrido naqueles dias, o meu lugar, certamente, eu não tenho medo de falar, seria o inferno. Porque eu não conhecia Jesus como eu estava conhecendo naquele momento. Eu não sabia que existia um Deus que cuidava do ser humano. Eu não sabia que existia um Deus que era soberano sobre todas as coisas. E eu comecei a entender que tinha um propósito de Deus eu estar vivo naqueles dias. Então, quando me convidava para aceitar a Jesus, eu disse assim, quando eu sair daqui eu vou numa igreja, eu quero aceitar na igreja o meu Senhor e Salvador. Ou seja, a palavra estava entrando no meu coração, eu estava conhecendo um pouco de Deus, estava dando meus primeiros passos na fé, estava ganhando um pouco de confiança, mas aqueles 3 meses foram difíceis. Eu não sei como foi a sua vida, se foi tão difícil, se está sendo difícil nesse momento, mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que cuida, um Deus que sabe das tuas dores, um Deus que te conhece, porque a palavra diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, um Deus que sonda o nosso coração e a nossa mente, e Deus, Ele me fortaleceu, e no próximo vídeo eu quero falar para você da minha convenção com Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia, o meu verdadeiro encontro com Jesus. Glória a Jesus, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, amado, em nome de Jesus eu te peço nesse momento, fortalece os teus filhos na fé, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a caminhar nesse caminho que nos dá força, que nos traz revigoração na nossa alma e no nosso espírito, que tira esse jugo pesado que está sobre nós. Ó Senhor, o Senhor diz na tua palavra, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. E era a minha situação, papai, era como eu estava vivendo, e naquele dia eu senti uma leveza na minha vida, eu senti que eu estava começando a viver de novo. Obrigado, Senhor. Assim também faz na vida daqueles que me ouvem nesse momento, que a tua graça seja derramada sobre a vida deles, que venha ser cura física e espiritual e na alma, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.